Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um vídeo, mais um conteúdo que com certeza vai edificar a sua fé. Nós estamos na série Os Evangelhos e hoje nós vamos tratar o capítulo de número 5. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui já desde o primeiro capítulo, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e você que ainda não se inscreveu, quero convidar você a se inscrever no canal, ser edificado através desse estudo sistemático da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Deixe aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. Ative os sininhos aí na lateral para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo aqui, tá bem? Olha, nós vamos estudar hoje o Sermão do Monte. E serão uma sequência de vídeos, até porque não dá para falar do Sermão do Monte num vídeo só, né? É muita coisa, é muito conteúdo e você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas o fato é que esta semana sairão aí alguns vídeos, né, repartidos sobre o Sermão do Monte, que são uma série de ensinamentos de Jesus para os seus discípulos e para a igreja, ok? Então você que já estuda comigo já sabe. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e vamos então agora entrar no texto do capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Vamos lá então, o capítulo 5, estou com a minha Bíblia aberta aqui já, né, como todos os vídeos nós fazemos aqui. Eu vou ler o texto e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bem? Capítulo de número 5 e verso de número 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou com seus discípulos e, aproximando-se dele, então passou a ensiná-los. Bom, existem algumas coisas aqui que nós vamos precisar entender antes de entrarmos propriamente dito no Sermão do Monte, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte. Primeiro, o texto não deixa claro qual é o monte em que Jesus está, reunido com essa multidão de pessoas e com seus discípulos para o ensinar. Então isso aqui é algo já muito interessante, né? A gente vê muitos vídeos circulando aí de pessoas dizendo, não, foi no Monte das Oliveiras, foi no monte tal. Não, o texto bíblico não deixa claro aonde foi que Jesus expressou um dos seus primeiros discursos do seu ministério. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus passa a ensiná-los. Jesus ensina a eles o quê, basicamente? É muito simples. Assim como Deus entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, as leis de Deus, né, esculpidos na pedra, é muito importante nós entendermos que as leis do Senhor dadas a Moisés para o povo de Israel são muito importantes. É a base de toda a constituição israelita. É a base social, espiritual, é a base para que eles possam constituir as suas leis, constituir os seus costumes, as festas, ou seja, tudo está na lei. Assim como Deus entregou a Moisés e Moisés entregou ao povo, Jesus sobe em um monte e entrega a essa multidão que representa a igreja, que representa o reino de Deus, que representa os filhos de Deus, uma base para que eles possam se manter, para que eles possam continuar a sua caminhada como discípulos de Jesus. O Sermão do Monte, né, constituído por 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, é a base do cristianismo, é a base do evangelho de Jesus, é a base do ensinamento e da vida de Jesus. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Então ele sobe ao monte e ele começa a ensiná-los, ok? E Jesus vai dar a essas pessoas, né, tanto multidão quanto discípulos, estes ensinamentos que são a base para que eles possam dar continuidade no futuro do cristianismo, daquilo que Jesus está ensinando. Ok? Então vamos lá. As bem-aventuranças. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a palavra bem-aventurado, tá bom? Eu fiz algumas anotações, eu creio que você também vai anotar alguma coisa aí, tá bom? Na sua Bíblia ou no seu caderno, eu vou ler algumas coisas que eu anotei, que eu acho de importância nós ressaltarmos aqui dentro desse estudo, tá? A primeira coisa é que bem-aventurados é o mesmo que dizer quão felizes são, ok?
As bem-aventuranças ou bem-aventurados é o mesmo que dizer quão felizes são. Aparece pelo menos 9 vezes nesse texto do capítulo de número 5, ok? As 9 bem-aventuranças, ok? E, por último aqui, com essa peculiaridade das bem-aventuranças, né? A palavra bem-aventurados aparece no Novo Testamento pelo menos aí umas 50 vezes, tá? Isso é importante, é de curiosidade, para que todos nós possamos ter isso como entendimento, ok? Quão é importante, qual a valorização que Deus dá aos bem-aventurados. E dizer também bem-aventurado fala de felicidade, o quão felizes são, né? A felicidade é um tema central dentro da filosofia, é um tema central dentro da história da humanidade. Por quê? Porque a busca do ser humano pela felicidade é quase que diária. Se você perguntar para qualquer um, né, qual o seu maior sonho, o que você mais busca na vida, ser feliz e viver a vida, essa será a resposta da grande maioria, porque todos estão à procura de uma felicidade, de uma bem-aventurança. Mas o que nós vamos aprender aqui é a base para termos uma vida feliz, é a base para sermos bem-aventurados, ok? Dito tudo isso, tá bom? Dito tudo isso, né, os filósofos acreditavam, lá na época de Jesus e até hoje, que uma vida feliz é resultado de uma excelente caráter. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Uma vida feliz é resultado de uma vida com princípios a serem seguidos, uma vida com caráter a ser desenvolvido. Então aí se encontra a felicidade ou a bem-aventurança. Dentre outras coisas também, Jesus usa a mesma expressão quando o salmista, lá no capítulo de número 1, também o chama de bem-aventurado, né? Parece que Jesus está lembrando do Salmo 1, Salmo 1, né, que é o primeiro cântico lá do livro de Salmos. Bem-aventurado é. Né? Então Jesus traz aqui para nós o conceito de felicidade, o conceito de vida plena, o conceito de termos uma vida sossegada do ponto de vista emocional. Ok? Lembrando que essa felicidade ou bem-aventurança tem como base e caráter, né? Nós precisamos entender que ela tem como base o caráter de Deus. Isso aqui é muito importante. A nossa felicidade não se constitui em coisas, em pessoas. A felicidade do homem, da mulher, não se constitui nessas coisas. Ela precisa ser constituída no caráter de Deus. Ela precisa ser constituída dentro dos princípios básicos da nossa fé. Dito isso, a verdadeira felicidade só podemos encontrar em Jesus, tá? E isso nós vamos ver aqui no decorrer, né, dos versos que nós vamos estudar ponto a ponto aqui, tá bem? Ok? Tudo bem até aqui? Agora vamos para o capítulo de número 5 ainda e o verso de número 3, que é onde está a primeira bem-aventurança, tá? Vamos ler? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Isso aqui é muito interessante. Parece ser algo simples, mas, ao meu ponto de vista, é muito complexo. Por quê? Vamos lá. Peguei as minhas anotações aqui agora para poder compartilhar com você. Tá? Primeiro, que os pobres aqui de espírito não se refere à pobreza financeira, a de dinheiro, a de condições financeiras. Não. A pobreza aqui, ok, está relacionada ao espírito, está relacionada à questão espiritual, tá? Não se refere à pobreza financeira ou viver uma vida se abstendo de recursos financeiros, tá bem? Mas, né, é interessante entendermos que pobre de espírito aqui traz uma conotação espiritual, ok? Segundo, Jesus está falando de qualidade espiritual e de desenvolvimento espiritual. Bem-aventurados pobres de espírito, ele está falando de desenvolvimento espiritual. Aí, fazendo uma aplicação básica aqui para nós, tá? Muitas pessoas hoje são abastadas financeiramente e intelectualmente, mas são orgulhosas espiritualmente, ok? Em sua parte social, sua parte conjugal, sua vida financeira, está bem, está estável, está tranquilo.
não precisam de nada. E isso lhes torna espiritualmente orgulhosos, a ponto de não reconhecer que precisam desenvolver a sua espiritualidade em Deus. Não precisam conhecer a Deus. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos ter esse entendimento. Tá? Pobre ou humilde em espírito é reconhecer que precisa se esvaziar de si mesmo para se preencher ou desenvolver seu espírito em Deus. Por muitas vezes nós vemos pessoas assim, né? Dessa forma. Ela está tão cheia de si, espiritualmente ela nega aquilo que o céu, aquilo que o mundo espiritual tem projetado para ela. Então ela vive uma vida pobre, vive uma vida vazia espiritualmente, mesmo sendo abastada de riqueza. E a recomendação de Jesus para aqueles que querem ser felizes é, primeiro, desenvolva a sua espiritualidade. Desenvolva a sua fé. Busque desenvolver-se o seu espírito em Deus. E abandone o orgulho espiritual. Abandone isso, porque isso não vai te levar a lugar algum. Então, Jesus está nos ensinando aqui algo muito precioso para os nossos dias, ok? Para o tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos abandonar o orgulho espiritual. Por quê? Para podermos alcançar o reino de Deus. Porque o cumprimento ou o propósito disso é: deles são o reino de Deus. É a parte B do versículo. Ou seja, destes tais que buscam a sua espiritualidade, que buscam manifestar, né, a sua vida com Deus no seu espírito, deles são o reino de Deus. Jesus ensina que apenas aqueles que buscam a Deus, uma vez que reconhecem que precisam deixar o orgulho espiritual para trás, podem herdar o reino de Deus. Você sabia que Jesus fez o mesmo? Pois é, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler? Vamos procurar? Abra sua Bíblia aí comigo, Filipenses, eu vou procurar aqui na minha. Deixa eu achar aqui. Filipenses capítulo de número 2. Vamos lá. Está logo aqui. É muito importante nós lermos esses textos, porque eles vão embasar aquilo que nós estamos ensinando aqui. Capítulo 2, versículo de número 7 diz assim, olha só, que interessante. Porque o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora vamos aqui, Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 7. Diz assim, pessoal. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o próprio Jesus se humilhou a si mesmo. O próprio Jesus se esvaziou de si mesmo, para que pudesse ser preenchido e desenvolver a sua espiritualidade como homem diante do Pai, através do Espírito Santo. Ok? Então, que nesse dia de hoje você possa entender que aqueles que são os pobres de espírito, como diz o texto, né, não são pessoas que são pobres financeiramente, mas sim pessoas que precisam desenvolver a sua fé e a sua espiritualidade em Deus. Ok? Agora vamos falar do verso de número 4, ok? Que é a segunda bem-aventurança. Vamos ler aqui. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Olha só que ensinamento Jesus está nos dando aqui. Primeiro que Jesus não está falando de um choro,
motivado por percas, de um choro motivados por rompimentos de relacionamentos. Aqui o choro que Jesus está dizendo é com relação ao pecado, ok? É um profundo arrependimento, choro de quem se arrependeu, choro de quem está vivendo uma situação que sabe que precisa de mudança, que precisa se arrepender, ok? E a Bíblia é muito enfática aqui no versículo de número 4, diz que eles serão consolados. É interessante nós entendermos isso aqui, gente. Por quê? Porque traz a necessidade de arrependimento. No caso, ou por quem foi perseguido sem causa, ou que foi injustiçado. Nós podemos até fazer um paralelo aqui com o texto de Isaías, capítulo 61, e o versículo de número 1 a 3. Porque Israel está vivendo um tempo em que eles esperam o consolo de Deus. E o consolo de Deus é o próprio Jesus. Lembre-se que Mateus está falando para os seus compatriotas no propósito, na intenção de mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias vindo de Deus, que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias das profecias. Vamos ler lá, então, o texto de Isaías, capítulo de número 61, que vai nos dizer assim, olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Perceba que o choro aqui é choro de quem anseia por consolo, é choro de quem anseia por justiça, é choro de quem se arrepende da condição pecaminosa, a fim de buscar em Deus restauração, refrigério, perdão e consolo. Isso aqui é maravilhoso, é muito poderoso, porque Jesus está dizendo e afirmando, eles serão consolados. É uma afirmação que Jesus faz. Mas antes do Salvador, antes de Jesus salvá-lo dos seus inimigos, que é como eles esperavam que o Messias viesse, no caso de Roma, no caso daqueles que estavam oprimindo a nação, Jesus veio primeiro para salvá-lo dos seus próprios pecados. Né? Jesus é a salvação prometida por Deus à nação de Israel. Agora vamos falar do verso de número 5, que é a terceira bem-aventurança, que diz assim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Isso aqui é muito interessante. Eu achei bacana quando eu comecei a estudar sobre isso e descobri essa questão sobre os mansos, tá? Eu notei algumas coisas, até porque não vou conseguir lembrar de tudo, mas pronto. Vamos lá. Essa boa-aventurança, né, tem como base o Salmo 37, verso de número 11. Vamos ler Salmos 37 e o verso de número 11, que diz assim, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Isso aqui corrobora com Salmos 37, 11, essa bem-aventurança que Jesus está estabelecendo. Essa boa-aventurança se refere àqueles que estão padecendo sob o domínio do mal, ok? Mas não se deixam contaminar por ele. Antes se mantêm limpos, amáveis, né? Dóceis. Né? O mal não tem sobre ele poder, não tem influência na sua capacidade de essência dentro do seu coração. Né? Nunca permita que as coisas que aconteçam em sua volta, é isso que Jesus está dizendo, com o estado geográfico que você está, as pessoas que estão à sua volta, as coisas que acontecem em sua volta, torne você amargo. Assim, lembra de Noemi, quando ela volta para Belém de Judá, ela diz, olha, não me chame de Noemi, porque o Senhor me feriu, eu estou amarga, o Senhor tirou tudo de mim, né? Ou seja, a situação que ela viveu transformou-a em uma pessoa muito amarga. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, aos mansos e serenos, fiquem tranquilos
e descansados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Jesus fala sobre isso quando ele vai falar com Filipe, quando Filipe vai até o seu encontro, e ali Jesus diz para ele, eis aí um bom israelita a quem não há dolo. Ou seja, tudo que Israel vinha sofrendo naquela altura, né, aquela opressão do domínio romano, a escassez, a pobreza, não tornou Filipe alguém desprezível, não tornou Filipe alguém amargo. Muito pelo contrário, ele tinha esperança que as coisas iam tomar um rumo diferente. Ou seja, a opressão de Roma sobre eles não o feriu em nada. Assim como também os problemas, né, que Israel vinha vivendo naquela época. Algo também interessante que é no cumprimento, no finalzinho do verso 5, porque ele diz, eles herdarão a terra. Os mansos ou serenos, eles herdarão a terra. Jesus promete a terra há um tempo que, na altura, eles poderiam olhar e não entender o que Jesus estava prometendo, mas claramente Jesus estava fazendo menção do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, o verso 27. Tá bem? Anota isso aí e lê para que você fique mais habituado a esse texto. O que Daniel está falando? Daniel está falando sobre o milênio, o tempo em que o reino de Deus será pleno, que Jesus governará aqui na terra com a sua igreja e regerá todas as nações. Jesus está dizendo que os mansos ou serenos herdarão a terra, ou seja, viverão um tempo com ele aqui de extrema paz, de extrema serenidade, de extremo prazer de viver, né, com outras pessoas, a convivência das nações. Jesus está prometendo um tempo de plenitude. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o verso de número 5, que é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Agora vamos falar sobre o verso de número 4, tá bem? Aliás, o verso de número 6, que é a quarta bem-aventurança, tá bem? Diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É interessante porque Jesus está num período aqui bem complicado, e ele vai falar sobre sede e fome de justiça. Fome, por sua vez, é um dos instintos mais primitivos do ser humano, né? E é interessante porque, por conta disso, por ser um dos instintos naturais do ser humano, Jesus se utiliza disso para falar sobre justiça, que nós devemos ter fome de justiça. E que justiça é essa que Jesus está falando? Né? Capítulo de número 4 e o verso de número 2 de Mateus mostra para nós que Jesus sofreu na pele a fome. E o fato dele ter sofrido na pele a fome, ele sabe exatamente o que ele está dizendo quando ele se refere à fome de justiça. Mas vamos entender primeiro o que é justiça de Deus. A justiça de Deus é a perfeição de sua natureza, pela qual ele, infinitamente justo, cumprindo assim todos os suas promessas ou compromissos dentro da aliança que ele mesmo estabeleceu com o seu povo. Essa é a justiça de Deus. Agora, como nós podemos buscar a justiça de Deus? Buscar a justiça de Deus significa dever reconhecer que não podemos nos aproximar de Deus, uma vez que somos pecadores, ok? E nem muito menos o agradar. Essa é uma tarefa que é dada através do Espírito Santo para que nós possamos, assim, nos achegar diante de Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas, nossas mentes e moldem a nossa imagem do Filho de Deus, do seu próprio Filho, ok? Porque Jesus é o padrão da perfeição da justiça de Deus. Jesus é o próprio padrão, não há outro. Então, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede de ser parecido com Deus, de cumprir a palavra de Deus, de ser parecido com Jesus, né? De ter na sua vida os princípios básicos da fé, porque a justiça de Deus se manifesta em nós e através de nós,
Porque nós somos um modelo, um povo modelo. Modelo do quê? Modelo daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver a justiça de Deus operando em nós. E para que a justiça de Deus opere em nós, nós precisamos ter fome dela, precisamos ter sede dela, precisamos buscá-la para que o Espírito Santo a faça transparecer em nós e através de nós para a glória de Deus. Agora vamos falar no verso de número 7, que é a quinta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É interessante essa quinta bem-aventurança, que vai falar de misericórdia, ok? E o que é misericórdia? Eu anotei aqui, achei muito interessante, né? Misericórdia é uma palavra latina, né? Quer dizer compaixão, bondade, perdão, mas é constituída por duas palavras: misere, que quer dizer ter compaixão, e córdia, que vem de coração, ok? É muito interessante isso aqui. A aplicação da misericórdia é tratar alguém de acordo com o que ela merece, mesmo que ela não tenha feito nada para ser tratada daquela forma. A ideia de Jesus com a misericórdia é a lei da retribuição. Você dá aquilo que você recebeu sem merecer. Você entrega aquilo que um dia você recebeu, mesmo sem você ter capacidade de receber, que é o caso do perdão, por exemplo. Deus nos perdoou dos nossos pecados, uma vez que reconhecemos a Jesus como Salvador. E da mesma forma que fomos perdoados, devemos perdoar também, independente de quem seja, independente de quem tenha pecado, errado, ok? Isso é muito interessante. Misericórdia é dar ao outro o que recebi, se baseando no amor e na graça de Deus, conforme está em Efésios, capítulo 4, e o verso 32. Anota aí. Ou Colossenses 3 e 13. A Bíblia diz que não haverá mais rigor, aliás, a Bíblia diz que haverá mais rigor para aqueles que, recebendo misericórdia, não usaram de misericórdia para com o outro, né? E Jesus conta uma parábola sobre isso, que é a parábola do credor incompassivo. É aquele credor que recebeu perdão por uma multidão de dívida, mas quando ele encontrou o seu servo que lhe devia algo que era muito pequeno perto do que ele devia, ele colocou na prisão, o chicoteou, e o Senhor olhou para ele e disse: mas eu te perdoei de uma dívida tão grande e você não foi capaz de perdoar o seu servo? Então lhe será amarrado pés e mãos e você será lançado nas trevas exteriores. Ou seja, Jesus está dizendo para nós: da forma que você quer que hajam com você, faça você também. Use de misericórdia. A misericórdia é a única coisa que nos iguala a Jesus. A misericórdia é uma ação tão benevolente da parte de Deus para conosco. A única coisa que ele pede em troca é: faça o mesmo com o outro. Ok? Então, vamos para o verso de número 8, que é a sexta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ok? Esta é a sexta bem-aventurança. Né? Limpos de coração indica pureza de mente, limpos de coração indica sinceridade, limpos de coração tem como objetivo acessar, né, uma leveza ao se relacionar tanto com Deus quanto com o outro, ok? Deus tem como objetivo acessar o coração do homem, ou seja, o homem interior que há dentro de nós e também o seu caráter, ok? O homem por si só não tem como se purificar, isso é um fato, ok? Para ter um coração limpo só é possível através da ação do Espírito Santo e de uma comunhão estreita com ele, ok? Apenas o Espírito Santo é quem pode purificar e nos limpar o coração, como diz aqui no verso de número 8. Porque eles verão a Deus. Esse é o resultado. Esta é a recompensa daqueles que têm o coração limpo, que se relaciona com integridade, né? E o interessante é que verão a Deus, ver a Deus é contemplar sua justiça. Ou seja,
sendo restaurada em nós. Porque para alcançarmos a comunhão com Deus de forma íntima é através do Espírito Santo de Deus. E aí o mundo vai olhar para nós e ver em nós a justiça de Deus se manifestando, uma vez que o nosso coração está limpo, a nossa sinceridade tem integridade nela, e obviamente o mundo vai desejar a ser como nós. Talvez o maior anelo dos crentes seja ver a Deus, assim como Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse para Moisés: você não pode ver a minha face, porque você é um homem mortal, cheio de pecados, e a minha santidade não permite isso. Mas eu vou te colocar ali na fenda da rocha, eu vou passar e você vai me ver pelas costas, né? Talvez o maior anseio dos cristãos são esse, ver a Deus. Mas sabe como nós podemos ver a Deus? Através das virtudes da graça de Deus manifestada em nós. É a maior expressão da visão que as pessoas veem de Deus em nós, que é a misericórdia, que é a integridade, que é a limpeza, ou ser limpo de coração, ser singelo na mente, né? E servir a Deus dessa forma. Porque se olharmos um para o outro, talvez na nossa ótica humana, não encontramos muitas coisas boas, mas quando olhamos na ótica de Deus, sabendo que o meu próximo também é ser humano e está lutando para purificar a sua alma, purificar a sua mente, o seu coração e andar em retidão com Deus, essa sim é a maior expressão da visão de Deus em nós para o mundo. Falaremos agora sobre o verso de número 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a sétima bem-aventurança, ok? Pacificadores são aqueles que promovem a paz, tá? O termo aqui refere-se a alguém que se forma, né, de forma ativa mesmo, né, em pacificar, em apaziguar situações, em trazer, né, conselhos de amizade entre inimigos. Essa é a ideia que Jesus quer trazer sobre os pacificadores, né? A paz é uma das virtudes mais importantes do cristianismo, da nossa fé. O próprio Jesus era um pacificador, pois o seu sacrifício na cruz trouxe pacificação na terra e no céu, assim como também nas regiões celestiais, ok? Jesus é a nossa paz, como está escrito em Efésios 2,14, João 14:22, né? E também o profeta Isaías diz que ele será chamado de príncipe da paz também, mostrando que Jesus é o maior pacificador. E assim como ele, nós também devemos promover a paz, devemos ser pacificadores, né? E isso é muito importante para nós, para a nossa fé e para mostrarmos a Jesus através das nossas ações. Fazendo assim, seremos chamados filhos de Deus. Quem é que nos chamará filhos de Deus? As pessoas que nos olham, ok? Porque o mundo está em guerra. As pessoas se tornaram inimigas de pessoas e até mesmo, muitas vezes, delas mesmas. Mas quando nós chegamos e trazemos a paz que excede todo entendimento, que é o próprio Jesus encarnado, as pessoas olham para nós e dizem: verdadeiramente, vocês são filhos de Deus. E mais do que reconhecimento, né, o fato de sermos chamados filhos de Deus, é uma declaração também de participação das bênçãos de Deus. Por quê? Como Jesus se tornou filho de Deus através do batismo, o próprio Pai, né, apareceu no dia do batismo, uma voz ecoou e disse: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer, ou a quem a minha alma se compraz. Nós, quando nos tornamos filhos de Deus, também somos coparticipantes e co-herdeiros da promessa de tudo que Jesus herdou como filho de Deus, ok? Então, seja um pacificador, seja aquele que promove a paz, ok? Vamos agora, pessoal, aqui para o verso de número 10, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus está falando aqui sobre perseguição e o motivo também da perseguição, que é a justiça.
Vamos entender esses dois conceitos aqui. Jesus faz menção aos perseguidos e mostra o motivo da perseguição. A justiça de Deus sempre foi o motivo do mundo perseguir os fiéis, perseguir os profetas, perseguir aqueles que amam a Deus. Porque a justiça de Deus estabelece propósito, estabelece leis, estabelece boa convivência entre uma sociedade e outra. E isso incomoda muita gente que quer ver na libertinagem, né? Então, o motivo da perseguição sempre foi a justiça. Perceba que nos dias em que nós estamos vivendo, parece que o certo ficou errado, o errado ficou certo, algo nesse sentido, mas é justamente por quê? Porque as pessoas hoje elas querem enfrentar ou bater de frente com a justiça de Deus, trazendo uma ideia errada da sua própria justiça ou de uma justiça que dizem ser, né, através do senso comum, social e assim por diante. Ok? A justiça de Deus estabelece padrões de comunhão com Ele, através de princípios que trazem libertação da mente em todos os aspectos. É bom lembrar que que nessa altura que Jesus está falando isso aqui, João Batista está preso justamente por conta disso, porque ele entregou uma mensagem profética a um rei e o rei o encarcerou logo em seguida, por conta daquilo que ele havia denunciado como pecado, como erro na vida daquele rei, que no caso era Herodes. Ok? Então é importante nós entendermos que a justiça de Deus sempre foi o motivo de sermos perseguidos. Enquanto guardarmos a justiça, seremos perseguidos. Enquanto vivermos a justiça de Deus, seremos perseguidos. Mas há uma coisa que nos alegra. Há um ponto aqui que Jesus disse que nos deixa muito contentes. Por quê? Porque desses são o reino dos céus, ou o reino de Deus. A perseguição por causa da justiça ocorre no passado, ocorreu lá no passado, no presente vai continuar sempre ocorrendo. Sempre que houver alguém que esteja guardando a justiça de Deus, a lei de Deus, os princípios básicos da fé, haverá perseguição. Precisamos tomar cuidado com relação a isso, porque se não está tendo perseguição em nenhum aspecto, é porque nós já não estamos mais guardando a justiça de Deus, ok? Lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 9, Jesus fala que chegará o tempo também da igreja moderna ser perseguida, tá? Por conta da justiça de Deus. Mas tranquilo, gente, não temas, porque o reino dos céus é nosso. Agora, amados, verso de número 11, diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esta é a nona bem-aventurança, ok? Para nós encerrarmos essa primeira parte do Sermão do Monte, ok? Vamos lá. É interessante porque Jesus faz algumas considerações aqui, né? Jesus alega aos seus discípulos que não seria fácil guardar a fé, nem seguir a Jesus, tá? E nem seguir os seus ensinamentos. Isso Jesus já deixa muito bem claro, tá? O mundo tentaria de formas mais cruéis, né? E muito cruéis mesmo, tentar arrancar de nós aquilo que nós acreditamos. Jesus deixa isso muito explícito nos seus sermões e nos seus discursos, tá? Mas aqui o verso de número 12, que é o sequente do 11, ele vai nos dar alguns pontos importantes, algumas esperanças, algumas lições, né? E no verso 12 nós vamos aprender pelo menos aqui 4 coisas importantes. Ó. A primeira é que se você está sendo perseguido, insultado, estão falando mal de você, estão caluniando você, primeiro, a sua fé é verdadeira. Porque ninguém faz isso com uma fé que é mentirosa, uma fé que não se sustenta. Segundo, prova que fazemos parte do reino de Deus. Terceiro, zela pela nossa fidelidade em suportar e ter uma vida íntegra diante de Deus. E o melhor, certeza que vamos ter uma recompensa. Certeza que nós vamos ter uma recompensa. E quarto lugar, mostra que não somos melhores do que os profetas que viveram na antiguidade.
né? A Bíblia diz que, aqui no verso de número 12, no finalzinho, diz que assim também perseguiram os profetas antes de nós. Porque a perseguição é uma característica do cristão verdadeiro, do cristão fiel, daquele que guarda os princípios da fé, né? A perseguição, a luta, a tribulação é uma das características que provam que esse cristão, que essa pessoa está trilhando um caminho de fidelidade diante de Deus, ok? Eu espero que você tenha sido edificado, tá, pelo Sermão do Monte. Óbvio, gente, né? Nós estamos trazendo aqui algo muito mastigado, bem simples do que é o Sermão do Monte. Se nós fôssemos nos aprofundar aqui, certamente não daria tempo, seriam muitos vídeos, muita coisa, né? Aí precisaria fazer um intensivão, porque é muito profundo. Mas, de forma simples, né? Espero que eu tenha trago a você um entendimento com relação ao Sermão do Monte. Percebo que muitas pessoas têm dificuldade em entender o Sermão do Monte. A ideia aqui é trazer clareza, ok? Não sou dono da verdade, talvez aqui em algum momento eu tenha até me equivocado, né? Mas, com base em tudo que eu pesquisei, em tudo que eu estudei, acho que está bem coerente com relação ao ensinamento de Jesus. Mas eu também gostaria de ouvir sua opinião, tá bom? Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe sua pergunta, sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar com alguém e aguarda aí, porque o próximo vídeo nós vamos falar ainda no capítulo 5 sobre sal e luz e ensino a respeito da lei, ok? O que Jesus fala sobre a lei e o que Jesus fala sobre o sal e a luz. Esse é o próximo vídeo. Espero por você, que Deus te abençoe e até a próxima.